Aí, vamos mandar bom. Você está apresentando. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, voltando, só para ficar gravado, nós vamos falar hoje sobre qualidade em colonoscopia, que é um assunto que eu gosto muito e que a gente faz alguns estudos aí na Fugast. E a primeira coisa, de onde é que surgiu esta necessidade de se fazer controle de qualidade em colonoscopia? Isso começou lá no final dos anos 90, começo do 2000, onde se... Rafael, oi? Desculpa, tu tem que botar no modo apresentação para a gente estar a tela do teu computador. Sim, feito. Oi, show, Tá. Beleza, segue o baile. E, então, nessa época se começou a entender que fazer rastreamento de câncer coloretal valia a pena. E principalmente alguns países que têm uns sistemas de rastreamento e prevenção mais organizados, os dois principais exames talvez sejam países, sejam Inglaterra e o Canadá, começaram a chamar muitos médicos para fazer colonoscopia e fazer treinamentos, vamos dizer, mais rápidos do que o ideal. E isso acabou fazendo com que o objetivo desses exames de prevenção, que era diminuir a incidência e a mortalidade do câncer coloretal, ficaram muito, muito abaixo dos esperados, e principalmente no cólon direito, onde as pessoas mal chegavam no cólon direito. Na Inglaterra, eu tive a coincidência de estar lá quando eles estavam fazendo uma reciclagem dos colonoscopistas, e a taxa de chegada ao seco, ela ficava ali em torno de 70%, nesses novos médicos que estavam fazendo colonoscopia. Então, assim, se começou a se pensar em critérios de qualidade em colonoscopia e estudar isso. E o primeiro grande guideline surgiu em 2016, pelo Douglas Rex, que é há muito tempo um dos líderes da Sociedade Americana de Endoscopia Digestiva, e em 2016 ele lançou o primeiro grande guideline de qualidade em colonoscopia com essa frase que resumia tudo, que a eficiência da colonoscopia em reduzir o câncer de intestino dependia da visualização adequada de todo o cólon, de um exame detalhado e também da aceitação do paciente. E aí, o próximo grande guideline veio quase 10 anos depois, com critérios bem mais estabelecidos, e ele é o guideline da Sociedade Americana que está valendo até hoje, que é de 2015. Quais foram os principais critérios estabelecidos lá desde 2006 e depois com novos guidelines e novos trabalhos? Primeiro, a indicação adequada, a gente entender por que o paciente estava fazendo aquela colonoscopia, principalmente nos casos de rastreamento, entender se estava na hora certa, na idade certa, na indicação certa. Algumas coisas que hoje para nós são óbvias, o consentimento informado do que o paciente está fazendo ali, por que ele está ali. A indicação de intervalos adequados entre a colonoscopia é um dos critérios estabelecidos, embora ainda haja muita discussão e o nível de evidência desses critérios seja baixo. E alguns critérios que são muito bem consolidados, que eu deixei em negrito, a qualidade e aceitação do preparo. A qualidade do preparo é essencial para que a gente consiga achar pólipos pequenos, tá? O índice chegada ao seco parece óbvio, mas como a gente conversou no início desses trabalhos e dos programas de rastreamento, as taxas de chegada ao seco eram muito baixas, e hoje o ideal é que seja com documentação fotográfica. Isso quer dizer, a gente tira a foto do seco e tira a foto mostrando todos os elementos que sugerem que a gente está lá dentro do seco. E o critério principal, o que é a taxa de detecção de adenomas. Já muita discussão em congresso, a taxa de detecção de adenoma é o melhor critério, não é o melhor critério, pode ter outro melhor. Até agora, ninguém bateu o critério taxa de detecção de adenoma, que em inglês se chama ADR, e a gente ouve falar muito em ADR, a gente quase usa a palavra em inglês. O tempo de retirada do aparelho é outra questão que veio com muita importância.
também está em negrito ali, e ficou estabelecido como uma faixa de corte os 6 minutos. Tudo isso nós vamos falar em detalhes sobre cada um desses critérios em negrito. Um critério que cada vez vem ganhando mais força, mas talvez a gente vai falar um pouco mais detalhadamente na próxima aula que eu vou dar, que é no final do mês, que é sobre polipectomias, que é a caracterização e a retirada adequada dos pólipos, porque não adianta a gente achar pólipos, tirar pólipo mal tirado e a gente ter um câncer de intervalo porque a gente deixou um pedaço daquele pólipo crescendo lá. Um outro critério que os programas organizados fazem muito, que é a padronização, com a sua qualidade, dos laudos. Quer dizer, todos os laudos de um mesmo serviço, de um mesmo sistema de saúde, falarem a mesma língua, até para a gente conseguir extrair dados adequados para os trabalhos de qualidade. E, é claro, índice de complicação é muito importante. A gente está pensando no exame como rastreamento. Um exame de rastreamento ele tem que ter uma baixíssima taxa de complicação. Nós estamos pensando em convidar um paciente assintomático para fazer um exame para prevenir uma doença nele. Então, índice de complicação é muito importante. E um critério, talvez, dos menos aferidos, infelizmente, que é a satisfação do paciente, né? É o quanto o paciente teve uma experiência boa, vamos dizer, entre aspas, mas o quanto que ele repetiria o exame, ele recomendaria outras pessoas a fazer exame. Então, esses são os principais critérios estabelecidos que a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho cada um deles. Depois do Guideline de 2015, veio o Guideline da Sociedade Europeia de 2017, do Kaminski, e ele é talvez mais organizado, com critérios mais objetivos. E ele separa nos critérios pré-procedimento, que é sobre a qualidade do preparo, também sobre a indicação e também sobre o tempo para a colonoscopia. Na verdade, nessa guideline da Sociedade Europeia, eles indicam que as colonoscopias para rastreamento, elas devam ter pelo menos 40 minutos de intervalo uma da outra, mais do que os 30 minutos recomendados para colonoscopias por outras causas. O procedimento seu completo, que é a taxa de intubação do seco, a taxa de detecção de adenoma com o tempo de retirada, com a taxa de detecção de pólipos. Aqui o que nós vamos falar melhor na próxima aula, que é a questão da retirada e da adequada análise dos pólipos, e alguns outros critérios que a Sociedade Europeia ainda não se comprometeu totalmente com as taxas, que é complicação, que é a experiência do paciente. Além do exame, quer dizer, nós tivemos um exame, ele deu um pólipo, quando é que nós vamos ter que repetir esse exame? Também existem outros guidelines que falam mais sobre isso. Bom, mas qualidade do preparo. Qualidade do preparo, hoje, a gente tem algumas escalas bem validadas. Talvez a escala de Boston seja a principal, que é o que a gente usa mais aí na Fugast, que ela é uma escala muito simples em termos de número, mas ela vem de uma escala mais antiga, que é a do Aronchik, que tem sua equivalência na escala de Boston. E eu falo até para o pessoal que eu gosto de usar a escala de Boston, mas por compreensão do paciente ou do médico não endoscopista, a gente tentar relacionar o número da escala de Boston com a qualidade adjetiva, vamos dizer, do paciente, do preparo, que era essa escala mais antiga, eu acho muito interessante. Então, um Boston 9, ele sim tem um preparo excelente. Na maioria das vezes, um Boston 8 pode também ser classificado como excelente, que é onde a gente não tem problema, pouco líquido, sucção fácil, sem problema. O Boston 6 a 7, eu digo que é um Boston bom, mas que é um Boston, quando a gente tem esse preparo, a gente tem que transformá-lo em um excelente, só que ele dá mais trabalho. A gente tem um pouquinho mais de resíduo, alguns resíduos um pouquinho mais não tão claros, a gente precisa requerer a sucção desse resíduo em mais quantidade, mas quando a gente tem um preparo acima de 6, a gente considera que esse exame está adequado para prevenção.
Então, o preparo 6 e 7, a gente precisa transformar ele num preparo de maior qualidade. Quando a gente tem um preparo já abaixo de 6, a gente não tem um exame adequado para a prevenção, e a gente até pode ver todo o cólon, mas esse exame ele vai precisar ser repetido. A maioria dos guidelines sugere que um exame com preparo fair, né, na escala de Aronchik, ou 4, 5 de Boston, ele precisa ser repetido em um mês, porque ele não vale em um mês não, desculpa, em até um ano, porque ele não vale para prevenção, a gente vai perder lesões. E o preparo inadequado, muitas vezes o Boston até nem é avaliado, mas obviamente o Boston abaixo de 3, é um preparo que a gente não conseguiu ver o exame, esse exame tem que ser repetido assim que é necessário. Muitas vezes a gente não vai até colocar o Boston, porque ele nem sempre pode ser avaliado em todos os segmentos, porque muitas vezes a gente só pode ir até um ponto, né? E para vocês entenderem, é que o Boston ele tem uma graduação de 0 a 3, dividido por segmentos, que é o cólon direito, o cólon transverso e o cólon esquerdo. Cada um sendo excelente, aqui usando a escala antiga, 3 pontos, sendo inadequado 0, e 1 o fair, vamos dizer assim, e o 2 o bom. Hoje se propõe talvez que a escala de Boston seja dividida por segmento, porque a gente pode ter eventualmente um Boston 3 em 1 ou 2 segmentos e um Boston 1 no cólon direito. Quer dizer, o cólon direito a gente não vai ter uma adequada visualização, mas por enquanto a escala de Boston de 0 a 9 é a mais usada para a gente avaliar a qualidade do preparo. Bom, segundo critério muito importante é a chegada ao seco. E eu gosto de botar essas duas fotos junto, porque aqui a gente tem um seco visto, mas, e esse não é, eu até não botei um que é horrível, que tem toda a válvula cobrindo o seco, para dizer, aqui a gente está vendo 80% do seco, mas aqui a gente não chegou no seco. A gente chega ao seco quando a gente consegue ver bem o apêndice, quando a gente consegue ver a confluência das tênias, né, e a gente examina bem essas laterais. O que os guidelines hoje recomendam? Que em exames de rastreamento, a gente precisa chegar ao seco, a esse seco aqui, em 95% dos exames. E pelo menos 90% nos demais exames. E muito importante a gente relatar a causa do exame incompleto, porque pode ser pelo preparo, pode ser por uma dificuldade técnica, pode ser por problemas de sedação, e a gente tem que fazer o diagnóstico do porquê que a gente não chegou no seco, para quando se for repetir esse exame, a gente entender melhor como que a gente pode chegar lá, melhorando o preparo, melhorando a sedação, melhorando o colonoscopista ou a técnica, certo? Então tem um videozinho aqui que eu gosto, deixa eu ver se eu vou conseguir botar, acho que sim, que é um seco que a gente não vê quando a gente chega perto da válvula, os 80%. A gente vai ver aqui 50%, 40%. E que a gente tem que tentar realmente chegar no fundo do seco, ir atrás do apêndice, isso até facilita a chegada ao ilho, né? E aqui a gente vê um apêndice completo. Será que esse exame é suficiente? Não. A gente acha um pólipo não tão pequeno que, se a gente não cutucasse um pouquinho mais o seco, a gente poderia perder. Então, muitas vezes a gente fala que para chegar ao ilho, a gente chega, vê o apêndice e depois usa, deixa eu ver se eu consigo pausar aqui, usa o caminho do triângulo superior para chegar no ilho, mas muitas vezes esse lado inferior a gente esquece de examinar. E a gente pode ter pólipo, obviamente, em qualquer lugar do intestino. Quanto mais a gente conseguir examinar atrás desses elementos naturais, atrás das pregas, atrás da válvula, mais chance a gente tem de encontrar pólipos que, de outra maneira, a gente poderia perder. Bom,
Então, isso é sobre chegada ao século. Tempo de retirada. Tempo de retirada é um critério interessante, proposto pela primeira vez lá em 2000, pelo Rex, que é o grande estudioso e principalmente é o cara que mais faz os guidelines da sociedade americana. E depois foi confirmado que esse tempo é interessante por esse estudo aqui, que é um estudo clássico de 2006, do New England, do Barclay, que mostrou que acima de 6 minutos, as taxas de detecção de adenoma aumentavam bastante. Mas também mostrou que, se a gente for aumentando um pouco mais esse tempo de retirada, a gente melhora a taxa de detecção de adenoma. E esse número aqui, ele considerou que principalmente até 10 minutos, desculpa, era um tempo que aumentava para a maioria dos endoscopistas. Depois de 10, parecia que alguns endoscopistas também melhoravam, mas que não era tão importante esse aumento. Então, os guidelines falam em 6 minutos, mas se eu fosse dizer para vocês qual é o tempo que eu acho mais interessante, é em torno de 10 minutos. Claro que quando a gente está fazendo colonoscopia no ensino, vocês vão ver, e a gente seguido conversa sobre isso, que os tempos de retirada são maiores, porque a gente demora mais para examinar com qualidade. E não esquecer que o tempo de retirada do aparelho, ele é válido para exames normais. Quer dizer, eu não tive biópsia, eu não tive nenhuma lesão para analisar, para estudar, eu não tive nenhum pólipo para retirar. Então, esses tempos, eles são marcados em serviços que têm tanto por cento de polipectomia. A taxa de detecção de adenoma daquele serviço ou daquele médico é 25%, 30%. Quanto esse serviço ou este médico tem de tempo de retirada do aparelho nos exames normais, para entender como é que é feita essa medida. Bom, chegando à menina dos olhos da qualidade em colonoscopia, a taxa de detecção de adenoma é, com certeza, o principal critério de qualidade. No primeiro guideline de 2006, se sugeriu que a taxa mínima adequada fosse de 25% para homens e 15% para mulheres. Porém, em 2015, 10 anos depois, se resolveu aumentar essa taxa em 5%, mas vejam que 5% representa um bom percentual. Na verdade, aumentar de 15% para 20% é quase 20% de aumento dessa exigência. E aqui é mais de 10% de aumento em relação a 2006. Isso teve inúmeros motivos, alguns que a gente vai discutir um pouquinho mais no futuro, mas talvez a principal mudança aqui seja o advento da alta definição. Os colonoscópios, ou a imagem de alta definição, ela aumentou pelo menos em 10% as taxas de detecção de adenoma. E boa parte disso, além do treinamento, além das pessoas estarem mais preocupadas com o controle da qualidade, com achar mais pólipos, a tecnologia teve uma influência muito grande. No guideline dos europeus, eles não resolveram, não sei se é por questões políticas, de politicamente correto, os europeus são sempre mais assim, mas eles resolveram fazer uma média disso, que a taxa de detecção de adenoma mínima deve ser de 25%, independente se é homem ou mulher. Depois nós vamos mostrar alguns dados locais, mas na maioria dos lugares, sim, os homens têm uma taxa de detecção de adenoma maior do que das mulheres, e isso também é a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul. Alguns critérios secundários, mas que vêm ganhando força nos últimos anos, é a quantidade de adenomas por paciente. Isso tem a ver, talvez, com pagamento, com o endoscopista estar satisfeito com um adenoma, achou um adenoma, cumpri a minha menção, tirei um pólipo. Então, alguns autores sugerem que se a gente contar quantos adenomas por paciente, seria um critério melhor. Mas ainda não está comprovado que seja melhor do que a taxa de detecção de adenoma geral. E outra questão importante, que é o adenoma por segmento do cólon.
o cólon direito sempre foi o problema do rastreamento. Se chegava menos ao seco, tem mais lesões planas, de vez em quando o preparo está pior no cólon direito. Então, a gente tem uma boa taxa de detecção no cólon direito comparado ao cólon esquerdo, é um critério novo, mas é um critério importante também. Além da questão da detecção dos pólipos serrilhados, que está diretamente ligado à melhora da qualidade da colonoscopia no cólon direito. Ainda não existe um guideline que bateu firme sobre qual é a taxa esperada de detecção de pólipos serrilhados, mas tem vários estudos australianos que estão pensando que em torno de 4,5% seria um número adequado, mas com ainda muitas questões da patologia, nem sempre identificar esses pólipos serrilhados. Então, eles muitas vezes põem junto a taxa de detecção de pólipos serrilhados com a taxa de detecções de pólipos hiperplásicos, pelo menos de mais de 5 milímetros no cólon direito. Mas esse é um assunto também que nós vamos tratar um pouquinho mais na próxima aula das polipectomias. E o desfecho final que a gente gostaria de medir é o câncer de intervalo, porque, na verdade, a taxa de detecção de adenoma ela é fácil de medir, porque ela é um desfecho facilmente medido em estudos observacionais que não precisam ter um segmento, que não precisam ser um estudo de longo prazo. Mas o grande desfecho é o câncer de intervalo, porque o que a gente quer prevenir? Que a pessoa que faça uma colonoscopia não vá ter câncer, pelo menos nos primeiros 10 anos depois dessa primeira colonoscopia. Bom, então aqui eu mostro rapidamente os dados que a gente tem locais aqui, do primeiro trabalho que a gente fez aqui na Fugast, que era um número pequeno de pacientes, que tinham 560 pacientes, e a gente tinha uma taxa geral de detecção de adenoma de 32%, quer dizer, acima dos 25%. Aqui a gente não tem puramente os dados de pacientes só de rastreamento, mas, na verdade, não houve diferença estatística entre os de rastreamento e não de rastreamento. E nesse trabalho, que é o de 2018 e 2019, que a gente já tem um número de 1.940, quase 2.000 pacientes, a gente manteve mais ou menos a mesma taxa, e importante, com um bom número de adenomas avançados. 7, quase 8% aqui, 9% aqui. E aqui a gente já usando critérios para a detecção de pólipos serrilhados. Aqui, se a gente pegar só os serrilhados, dá um número muito baixo, 1,6, mas se a gente juntar os hiperplásicos do cólon direito, a gente já considera um número adequado. Rafael, só uma questãozinha. Explica para os alunos o que significa adenoma avançado. Adenoma avançado, existe uma definição para adenoma avançado, que ela pode ser tanto pelo tamanho do pólipo, quanto pela patologia dele. Então, todos os pólipos que a gente define que eles tenham 10 milímetros ou mais, eles são considerados adenomas avançados, independente da patologia. E os outros pólipos considerados adenomas avançados são aqueles pólipos que têm um componente viloso, mesmo que seja túbulo viloso, que já é considerado avançado, ou que tenham displasia de alto grau. Então, pólipos maiores de 10 milímetros, pólipos com componente viloso, ou pólipos com displasia ou atipia de alto grau. Tá? Antigamente, alguns laboratórios, alguns patologistas separavam em displasia leve, moderada e severa, mas hoje as definições são displasia de baixo grau, ou atipia de baixo grau, displasia de alto grau. Então, estes são os pólipos avançados, e talvez esses sejam os grandes objetivos da gente encontrar quando a gente está pensando em prevenir o câncer. Porque muitos desses adenomas pequenininhos, de 3, 4 milímetros, de baixo grau, talvez nunca iam crescer ou virar câncer. Mas aquele pólipo que já virou um adenoma avançado, como eu digo, ele tinha capacidade de crescer, seja em tamanho, seja em potência. E esse é o pólipo que provavelmente ia virar câncer em alguns anos.
Aqui, por idade, é uma questão importante, porque a gente tem que saber que idade que a gente vai começar a fazer rastreamento. Existem algumas discussões se começa com 45, com 50 anos. Aqui nos nossos trabalhos, nos 2 primeiros trabalhos, tem também um do Moinhos de Vento, que é mais antigo, de 2015, a gente viu uma diferença estatisticamente significativa a partir dos 50 anos. Mas nesse trabalho de 2018, a gente já viu uma taxa muito alta de detecção de adenoma em pacientes de 40 a 49 anos. Quer dizer, mais de 25%, chegando quase a 30%. Então, essa é uma questão para a gente pensar quando é que a gente deve indicar a colonoscopia para os nossos pacientes. E o governo ele tem que calcular um pouco mais a questão do custo-benefício, né? Porque um dos problemas não é só o custo, mas também a capacidade do sistema. Então, a gente entende que o governo pense mais nos pacientes acima dos 50 anos, mas quando a gente faz prevenção oportunística, quer dizer, o nosso paciente está no consultório, ele tem sintomas menores, mas tem mais de 40 anos, a gente já tem que começar a pensar, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, em indicar uma colonoscopia para eles. O que é diferente desse rastreamento da medicina populacional, que ela tem que trabalhar mais com capacidade do sistema e com custo-benefício, e aí sim a gente vê que as taxas elas começam a aumentar mais a partir dos 50, mas principalmente depois dos 60 anos. Só para terminar os trabalhos que a gente fez aqui, a gente comprova ou a gente corrobora os dados da literatura que os homens, apesar de fazerem muito menos colonoscopia, a gente tem um índice de colonoscopia que as mulheres são 75% da nossa amostra, seja em 2016, seja em 2018, mas a taxa de detecção de adenomas é muito, muito superior dos homens, e isso também é estatisticamente significativo, e aí a gente pensa que o guideline da Sociedade Americana, que separa as taxas de detecção dos homens e das mulheres, ele deve estar correto no nosso meio, sem nenhum sexismo por detrás disso. Esse é o trabalho clássico que inventou uma frase que está ali embaixo, mas é o trabalho que diz que quanto maior a nossa taxa de detecção de adenoma individual, de um serviço, de uma cidade ou de um país, menor o nosso índice de câncer de intervalo. E menor também o risco desses pacientes de morrerem por câncer coloretal. Então, o esforço para aumentar as taxas de detecção, e essa pessoa aqui, que é o Douglas Corley, ele é o cara que mais consegue estudar isso nos Estados Unidos, porque ele é o que coordena o setor de rastreamento câncer coloretal no Kaiser Permanente, que é o maior convênio, talvez o que mais controle os pacientes e os médicos também, porque lá nesse convênio eles recebem por performance. Quer dizer, se tu tiver uma baixa taxa de detecção de adenoma, além do teu paciente ser colocado em risco, provavelmente ou tu vai ganhar menos ou tu vai sair desse convênio. Então, esse é um estudo importante que mostra que realmente, aumentando a taxa de detecção de adenoma, a gente diminui o risco de câncer de intervalo e diminui o risco desse paciente morrer por esse câncer de intervalo que pode aparecer uns anos depois. Esse estudo eu gosto muito porque é para tentar... É um estudo inglês grande, publicado no Gut, inglês e americano, porque ele é um pool de hospitais que tentaram ver por que se tinha câncer de intervalo. E esses dados são importantes. Por quê? Porque no lado direito do intestino, o câncer de intervalo do cólon direito, ele é muito por lesões perdidas. E isso tem toda essa história de problema de chegar no seco, qualidade do preparo, qualidade da detecção das lesões do cólon direito, certo? No cólon esquerdo, isso já começa a se equilibrar no estudo dele. Ainda a gente tem muita lesão perdida, ou a lesão perdida ainda é muito importante, mas a remoção incompleta das lesões e as lesões consideradas novas, elas começam a se distribuir mais parelho do que no cólon direito.
onde talvez a qualidade da colonoscopia como exame seja mais importante. Mas os últimos trabalhos, eles têm mostrado, esse até não é tão novo, mas tem vários trabalhos novos que mostram que a gente está começando a melhorar a qualidade da colonoscopia na detecção, mas ainda a ressecção incompleta é um grande problema. E, na verdade, nos trabalhos novos, tem alguns até... tem um trabalho mexicano também interessante, que mostra mais de 50% dos cânceres de intervalo, esse aqui é um trabalho chinês, são por a gente encontrar um pólipo e não retirar ele adequadamente. Claro que isso é muito mais importante para as lesões maiores, mas também é importante para pequenas lesões que não se faça a ressecção completa. Então, câncer de intervalo tem as causas da detecção e as causas da ressecção dos pólipos. Bom, complicações. Complicações, a gente ainda tem... os guidelines não gostam de botar dados tão objetivos, então, também por outra experiência lá que eu tive no Canadá, e eu acabei participando conhecendo muita gente que trabalhava com qualidade lá, o Canadá criou critérios ou níveis de complicações que são similares aos sugeridos pelos guidelines, mas os guidelines ainda não põem a mão no fogo tanto por isso. Então, taxa... Eu gosto muito desse aqui, antes das taxas, assim, a mortalidade. Num exame de prevenção, o objetivo é mortalidade zero. O que quer dizer com isso? A gente vai ter complicações, a gente vai ter perfurações, a gente vai ter complicações relacionadas à sedação e anestesia, mas se o paciente for bem monitorado, for bem tratado, a mortalidade deve ser zero. Mesmo que a gente tenha um índice de uma perfuração para 2.000 colonoscopias nos exames preventivos, ou até uma para 500 em colonoscopia com polipectomia, o que é um índice alto, isso são os índices do Canadá, sugeridos pelo Canadá, a ideia é que a mortalidade seja zero. Sangramento é bem mais comum, chega a 1% das colonoscopias, mas a grande maioria dos sangramentos ele é resolvido na hora. Por isso da importância de ter métodos para resolver esses sangramentos, de ter uma agulha de esclerose, de ter clipe, né? As complicações relacionadas à sedação também podem ser comuns, mas a maioria delas a gente resolve, ou quando a gente tem um anestesista nos auxiliando, muito mais fácil de resolver. Então, 1 para 300 podem ter complicações leves ou moderadas que não requerem hospitalização. Mas a gente não deve passar, a gente deve ter menos de uma complicação para 1.000 que sejam de arritmias cardíacas, que requerem intervenção, ou outras complicações cardíacas, e principalmente a aspiração pulmonar, talvez que é a mais temida, também pelos guidelines canadenses, não deve ser mais do que 1 para 1.000. A Sociedade Europeia resolveu colocar que a gente deve ter uma taxa de readmissão dos pacientes em 7 dias menor do que 5% dos pacientes, quer dizer, 1 para cada 2.000, como um critério de qualidade de complicação. Mas esses critérios, eles ainda não foram assim estabelecidos tão firmemente em números pelas principais sociedades como a europeia e a americana. Estamos quase terminando, e uma coisa que a gente já tenta fazer na Fugast, e isso é uma ideia importante, não só para a gente ter uma qualidade no laudo, mas para a gente poder depois aferir a nossa qualidade, que é a gente ter uma indicação correta, foi por prevenção, foi por sangue oculto. Sangue oculto é prevenção, mas a gente espera outras taxas de detecção de adenoma nos pacientes com sangue oculto, e principalmente de adenomas avançados. Foi um paciente com controle de pólipo ou de câncer, foi por outros sintomas, foi por doença inflamatória, então a indicação é importante para a qualidade. Que tipo de anestesia, que tipo de sedação?
A classificação do preparo é importante porque, conforme o preparo, a gente vai ter um intervalo desse exame e também a garantia que a gente conseguiu enxergar bem. Então, aqui, a gente sempre usa a escala de Boston, que é a melhor para a gente aferir qualidade, mas a gente também pode usar a escala dos adjetivos, né, que é esse cara do Aronchick, que ela tem essa correlação com Boston. A gente comprovar essa chegada ao século com a documentação fotográfica e justificar se o exame não foi completo no laudo. A questão do tempo de retirada, não necessariamente a gente precisa escrever, mas ele fica documentado e as fotos cada vez vão valer mais como documento. Se a gente tirar a foto do seco, quando a gente chegou no seco, e do reto, lá no final, ela vai estar no nosso reloginho documentada. E se um dia algum juiz quiser olhar que a gente perdeu vários pólipos e a gente tiver a foto do seco às 15 horas e a foto do reto às 15h10, ninguém vai dizer que a culpa foi de ter tirado o aparelho muito rápido, mesmo que esse tempo de retirada não esteja documentado no laudo do exame. E tão importante quanto a descrição daqueles critérios é a descrição dos pólipos. A localização correta, o tamanho correto, a morfologia, principalmente usando a classificação de Paris, a fotografia dos pólipos. Se a gente usou cromoscopia, a gente descrever a cromoscopia e usar as classificações adequadas, a técnica de retirada que a gente usou, se a gente retirou o pólipo completo, ou se a gente retirou em piscimil, isso é muito importante. E até quando a gente não retira, a gente dizer por que não retirou, porque a gente fez um diagnóstico que é uma lesão avançada, ou por alguma impossibilidade técnica, tudo isso é muito importante estar no laudo. Além, obviamente, das complicações imediatas que devem estar descritas no laudo, tanto a complicação como a gente tratou, ou pelo menos manejou a complicação. Para a gente terminar a aula, que eu já estou me estendendo aqui, já passou de 40 minutos estamos, existem muitos outros fatores estudados que podem influenciar a qualidade em colonoscopia. E isso aqui poderia ser uma aula, talvez, de cada fator, ou pelo menos só sobre esses fatores. Um fator muito estudado é a inspeção do cólon direito, por essa obsessão e por essa dificuldade de examinar o cólon direito. A retoflexão, que eu particularmente quase sempre uso e gosto muito, ela é, hoje em dia, comparável a examinar mais de uma vez o cólon direito. Então, o cólon direito, seja de frente, de costa, de lado, ele precisa ser examinado com mais calma. Então, não se provou até hoje que a retoflexão é melhor, mas também o que se diz é que se a gente olhar de frente, de costa, para a gente conseguir olhar de frente do mesmo jeito, a gente deve, pelo menos, dar 2 repassadas. A gente deve perder mais tempo no cólon direito. A troca de posição ela é muito usada, principalmente nos países onde a sedação é mais leve. Aqui no Brasil, a gente usa muito exame com anestesista e com sedação um pouco mais profunda. E temos pacientes gordinhos, mas tem vários estudos mostrando algumas rotinas, ou várias rotinas de troca de posição, podendo aumentar a taxa de detecção de adenoma. O uso de relaxantes musculares, a iosina, o Buscopan, o mais conhecido, o mentol, que é um que paralisa totalmente, existem estudos controversos. As colonoscopias com irrigação de água, ou mesmo underwater, tudo isso são questões estudadas, mas que têm estudos contraditórios. Alguns estudos que sim dizem que aumentam, outros dizem que não. Mas talvez, como a gente falou lá no início da aula, a grande ferramenta que aumenta a taxa de detecção de adenoma é isso aqui que chama HD, High Definition. Então, a gente conseguir ter à disposição um aparelho de alta definição vai aumentar a nossa taxa de detecção de adenoma. E a outra sigla que está muito na moda é o AI, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial já foi lançada comercialmente, na verdade foi lançada esse ano comercialmente, mas todos os estudos
mostram que sim, ela aumenta consideravelmente a taxa de detecção de adenoma. Claro, ela aumenta mais nos endoscopistas júniores, quer dizer, aqueles que ainda não foram tão treinados, mas isso, como em tudo, a inteligência artificial provavelmente vai vir para ficar. Mas ela, obviamente, ela está muito mais longe da nossa realidade do que o HD. Então, por enquanto, a gente tem que pensar, sempre que possível, tentar trabalhar com aparelhos HD. Mas é claro que o custo deles é mais alto. Mas o HD, hoje, talvez, de todos esses critérios secundários, seja o com maior impacto. Cromoscopias tem muito se estudado, alguns estudos até aqui gaúchos, principalmente com as novas tecnologias, principalmente o LCI, desculpa, eles parecem mostrar, mas também quase sempre em mãos experientes. Então, quanto à cromoscopia, ela é muito importante para a caracterização de lesões e talvez no futuro também seja importante para a detecção. Mas isso a gente ainda também precisa esperar, assim como o uso de CAPS, uso de colonoscópios com ângulo aberto, esse FUSE, que são 3 telas, tudo isso parece em estudos patrocinados pelos desenvolvedores que melhoram as taxas de detecção de adenoma. Mas nem sempre isso se replica quando a gente vai para larga escala. Múltiplos observadores, isso é uma coisa muito interessante, porque nem sempre o observador precisa ter alta experiência, quer dizer, isso vale para nós, no nosso curso, quer dizer, se a gente tem o instrutor, o técnico de enfermagem treinado, um aluno, 2 alunos, parece que se a gente tem mais gente olhando, a gente encontra mais adenomas. E 2 coisas que têm um impacto significativo em vários estudos, que é a educação médica continuada, quer dizer, é ir a congressos, é assistir a aula sobre qualidade de colonoscopia, é assistir a aula sobre tecnologia em colonoscopia. Isso tem um impacto nesses médicos ou nesses serviços que promovem a educação médica continuada, e muito importante e muito interessante, que é aferir as taxas de qualidade em colonoscopia, que vale tanto individualmente, vale como serviço, vale como país, quer dizer, no momento que a gente pensa que está sendo aferido, a gente já cuida mais para procurar mais pólipo. Mas mais do que isso, o que parece que realmente funciona é a gente afere, vê as nossas taxas e depois afere de novo. Quer dizer, sempre que se refaz as taxas a aferição das taxas de qualidade em colonoscopia, melhoram essas taxas. Então, o que a gente está tentando fazer aqui, a gente poderia fazer individualmente, mas quando a gente pensa em estratégias de rastreamento de câncer populacional, os governos talvez tivessem que fazer isso, todos os serviços que têm ensino devessem fazer isso, porque isso tem um impacto muito importante em melhorar as taxas de qualidade em colonoscopia. Então, não sendo breve, mas também não extrapolando, terminamos por aqui. Estamos prontos para pergunta. Quem quiser perguntar, comentar, dizer o que faltou, por favor, pessoal, estamos à disposição. Rafael, parabéns, baita aula. Valeu, obrigado. Deixa eu voltar aqui. Cadê eu? Parabéns pela aula. E, claro, tu já tem bastante experiência em falar sobre o tema, então dá para ver que tu domina muito bem e gosta do assunto. E realmente uma aula muito importante para os alunos que estão começando, né, a sua vida em endoscopia e em colonoscopia. Então, eu acho que é uma aula que abre muito os horizontes de quem está começando, porque até chegar ao ponto de receber uma aula assim, ou de ouvir uma aula assim, o aluno chega no curso, começa a fazer o seu exame, né? E a gente sabe o ímpeto de todos de quererem aprender, a ânsia, as angústias, por se tratar de um exame difícil no começo, né, que tem uma curva de aprendizado mais arrastada, né? Então,
a gente vê, nós estamos acostumados, né, acostumados com os alunos em terem essa preocupação excessiva com a técnica, que de fato é o que rege eles no começo. Mas em seguida, ao ver uma aula assim, os horizontes começam a se abrir um pouco mais. Então, quero dar os parabéns e espero que essa aula tenha aberto, de fato, os horizontes dos nossos alunos para que, a partir de amanhã, comecem a enxergar o exame da colonoscopia um pouco mais, com seus horizontes mais abertos. Antes das perguntas, eu complementando, que vai dizer, porque esse começo, eu digo, os alunos ficam muito preocupados, e a gente também, em chegar no seco, né? E de vez em quando cansa, a gente cansa essa nova rotina de ter um aluno só por dia, chega no 7º, 8º exame. Aliás, esse é um critério, mais de 6 exames, de vez em quando a gente diminui a nossa taxa de detecção de adenoma, mas a gente tem que se concentrar para a gente conseguir chegar no seco, treinar chegar no seco, mas a gente não pode se desconcentrar na hora da retirada do aparelho. Então, a gente precisa, mesmo que tenha trabalho, chegou no seco, respira fundo, descansa, não tem pressa, e a gente treinar a retirada do aparelho. A gente treinar a procurar pólipos. Né? Por quê? Porque não adianta a gente chegar no seco e depois tirar o aparelho, a gente vai chegar no seco com facilidade, talvez daqui a alguns meses, ou mais facilidade, mas a parte nobre do exame, ela quase sempre é feita na retirada. Claro que a gente vai achar pólipo na entrada, e muitas vezes esses pólipos pequenos não é para deixar para depois, achou, tirou. Mas o exame detalhado, ele é feito nessa retirada, e mesmo que a gente esteja cansado, porque tomou um pau, vamos dizer, para chegar no seco, a gente tem que respirar fundo e aproveitar a retirada para tentar treinar, olhar atrás das pregas, se sentir satisfeito com a quantidade de cólon que a gente viu, e sair tranquilo também, que a gente não está perdendo nenhum tumor e o mínimo possível de pólipo, pelo menos, porque sim, se perde pólipo, mas a gente tenta minimizar essa perda. Exatamente, isso aí. Segunda coisa que eu queria falar, que eu achei muito legal ali atrás, bem atrás de ti, um bonequinho ali, o mosqueteiro dele. Eu achei bem interessante essa parte da aula. Ele na verdade, está para segurar os livros aqui do meu filho, certo? Então, ele é parte importante aqui da biblioteca. Da biblioteca. Mas, que não é de pôster, né? Que não é de pôster. Que não é de pôster. Bom, eu queria assim, chamar a atenção. A gente viu várias coisas da tua aula, né, que realmente, se a gente for ver novamente a aula, a gente vai ver a quantidade de informações importantes que a gente tem que observar com relação à colonoscopia. E praticamente todos os tópicos que foram falados, eles são de extrema importância. Né? Mas eu queria chamar a atenção dos alunos para 4 tópicos essenciais, e que seria o 5º tópico importante. Todos tu mencionaste bem, mas eu queria frisar, porque eles vão começar a fazer exames nas suas unidades e nos serviços de endoscopia que eles vão gerenciar, que eles vão fazer toda a organização. Então, de modo geral, são 4 pontos importantíssimos, iniciais, e o 5º a seguir. Mas o primeiro ponto é o preparo. Então, como o Rafael falou, o preparo é o começo do exame, é o primeiro passo do exame, né? Do exame em si, para que se tenha, para que se consiga fazer o exame e se ter uma adequada avaliação da mucosa colônica. Existem guidelines a respeito, então eu acho que os alunos têm que estudar preparo, porque agora vocês pegam o paciente preparado lá na Fugast, com a experiência dos técnicos que nós temos, que estão acostumados a passarem o preparo para os pacientes. Isso é uma coisa super importante, mas eles já estão treinados.
e a gente nota que quando os técnicos eles são substituídos e começam novos técnicos, alguns têm dificuldade nisso daí, e vocês, os alunos, vão passar por esse momento, alguns, de instruírem os seus técnicos. Então, dê importância para isso, porque a forma com que o técnico passa o preparo é extremamente importante para a compreensão do paciente. Os preparos, eles têm que ser compreendidos, quais preparos que nós temos disponíveis no nosso meio e que são, de fato, efetivos. Então, vocês têm que se familiarizar com esses tipos de preparo. Então, primeira coisa é o preparo. Segunda coisa importantíssima é o tipo de sedação. E isso daí, vocês enxergam isso daí muito bem lá no dia a dia da Fugast. Então, aprendam, né, ao máximo as questões de sedação, porque sem elas vocês vão ter dificuldade, sem uma adequada sedação, vocês vão ter dificuldade em executar o exame, certo? O terceiro ponto era o índice de detecção de adenomas. Isso daí é realmente o que se mais fala, certo? É um grande medidor de qualidade, né? E o próprio preparo de cólon está diretamente vinculado com essas taxas. Então, isso é uma coisa que tem que ser dada importância por vocês, certo? E isso está também diretamente linkado com o tempo de retirada do aparelho. A gente vê que os alunos estão sempre, isso é natural, não é de uma turma ou de outra. Todas as turmas, elas têm uma preocupação excessiva, como é esperado na chegada no século, certo? Mas a gente já viu em algumas turmas, já observou retiradas de aparelho em 2 minutos, né? 3, 4 minutos. Quando bem nesses alunos, nesses médicos em formação, e como o Rafael falou, o ideal seria uma retirada de 10, 12 minutos, para que consigam o treinamento adequado e consigam treinar as manobras adequadas na retirada do aparelho. Então, só para exemplificar, a gente tem nesses trabalhos aí o tempo de retirada média, e ele é muito alto comparado com o normal. Por quê? Porque é para ensino. Então, o nosso tempo de retirada média é em torno de 11 minutos em exames normais. E isso é adequado quando a gente pensa em ensino. Quer dizer, 14, 15, não tem problema, porque vocês precisam examinar bem o cólon para depois que estiver examinando bem, ganhar um pouco mais de velocidade. Então, vocês vão chegar em 8, 10 minutos como um exame de qualidade quando vocês estiverem bem treinados. Então, não se preocupem se vocês estão levando 15, 16 minutos para tirar o aparelho, porque vocês precisam examinar o cólon. E de vez em quando cai um pouquinho. Então, acho muito importante a tua colocação, Conrado, porque de vez em quando, não, mas o tempo é 6. Não, 6 é para o cara que é bala, entendeu? E parece ser melhor com 10. Então, vocês não têm que querer ficar com 6, muito menos com 5 ou com 3, como a gente viu quando a gente, de vez em quando, não estava em cima, né, Conrado? Não, e a gente acabou observando alguns problemas que, claro, com um número muito grande de exames e muita gente em treinamento, né, vão aparecer problemas, né? E isso daí seguido chegam para nós os problemas, né? E aí isso é uma coisa que a gente observa. Guilherme, eu acho que tu abriste teu áudio. E a gente observa isso daí. Então é só para chamar a atenção dos alunos que Opa. Peraí que eu fiz uma coisa errada. Eu acho que tu tirou voltou. Isso, beleza. Não, então só para enfatizar essa retirada do aparelho, né? Os alunos eles estão muito
atentos na introdução, que é a parte difícil de aprender, né? E esquecem que aprender a examinar também é o cerne do exame, né? É a coisa que é ao que ao que nós nos propusemos naquele momento é examinar, né? Muito a gente vai detectar na entrada. Então eu gosto de usar o Buscopan na entrada, porque eu tenho mais facilidade de examinar o cólon mais relaxado. Então isso daí eu me sinto mais à vontade. E muitos pólipos que eu vejo na entrada eu tenho dificuldade de achar na saída. Então se preocupem agora na fase de treinamento, se preocupem muito no treinamento de examinar o colo. E, por fim, uma coisa que é fundamental é a qualidade da aparelhagem. O Rafael falou no HD, na imagem de alta definição, na magnificação de imagem, é um degrau acima, né? Isso daí começou no início da década de 90, a magnificação de imagem. No final da década de 90, aí começaram a iniciar os dispositivos de cromoscopia virtual, enfim, digital. E isso daí é um upgrade muito grande na melhora na avaliação da mucosa. Então, por exemplo, hoje eu estava com o Henrique lá, nós tivemos uma lesão lá no seco, e encontramos uma lesão polipoide de uns 2 centímetros, 2,5 centímetros, e eu achava que tinha uma discreta depressão na superfície, assim, uma área de retração, né? Mas nós não estávamos com os aparelhos da Fugast de alta definição. Então, apesar de uma cromoscopia com corante, de uma cromoscopia de jogar um ácido acético, depois jogar um índico carmim, fica difícil avaliar e predizer, certo, a histologia daquela lesão com um aparelho que já não tem tanta qualidade comparativamente a outros, né? Quando a gente fala em imagem com alta definição. E, claro, por fim, que tu falasse da inteligência artificial, que é um tema que vai ter margem para muita conversa ainda, né? Porque isso daí está vindo e vai chegar, mas também, como tu falasse, difícil vai ser de se ter acesso, né? Porque se nós já hoje em dia já temos dificuldade no acesso de uma cromoscopia digital, né, de ponta, né, a gente imagina como vai ser difícil aí, com relação à inteligência artificial, né? Pois a gente nota assim o FAIST, que é um dispositivo, é uma cromoscopia digital, primeira cromoscopia digital da Fujinon. Hoje a gente já vê o quanto evoluiu a cromoscopia digital dentro da marca, né? Então veio depois a imagem por laser, depois veio o LCI, né? E a gente nota que a cromoscopia digital, ela sim já tem uma história de evolução. Então hoje a gente fala em vários níveis de cromoscopia digital e até existem estudos que comparam elas, né? Os tipos de cromoscopia digital. Então eu achei isso, Rafael, muito boa. Eu só enfatizei as coisas para os alunos, mas fantástica a tua aula, meus parabéns. E eu acho que os alunos que tiverem alguma pergunta e quiserem falar alguma coisa, alguma consideração, este é o momento. Falem. Ou escrevam também, pode escrever, pode ser no chat, quem não gosta da sua voz. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito boa aula, muito boa mesmo. Beleza, seguinte, obrigado. Diga. Quando a gente encontra uma lesão polipoide na entrada e, porventura, na saída, a gente
tem dificuldade em localizar aquela lesão, a gente deve perseguir obsessivamente, só retirar depois que encontrar a lesão e tratar e tirar, ou a gente pode deixar para um segundo momento. Eu falo isso até assim, por uma preocupação pelo meu jeito de ser. Eu sei que se eu encontrar uma lesão na saída, na entrada, e não encontrá-la na saída, e não conseguir retirar, eu vou ter pesadelo vários dias com aquela lesão. Entendeu? Eu particularmente, a não ser que seja uma lesão muito grande, que eu tenha que pensar, se me preparar, usar mais equipamento e, consequentemente, ela ser mais difícil de perder, para pólipos pequenos, não tem que deixar para saída. Por quê? Porque essa é a grande prova que a gente perde pólipos. A gente, todos, alguns mais, outros menos, mas todos os colonoscopistas vão perder pólipos. Então, eu acho que em lesões pequenas, 5 milímetros, até um pouco mais, menores de 10 milímetros, vamos dizer, os pólipos simples, a gente tem que achar a lesão e tirar. Eu não gosto de deixar para depois. Sim, quais as lesões que eu deixo para depois? Eu, por exemplo, acho um pólipo com pedículo mais largo, que pode sangrar, e ele é muito fácil de achar. Então, talvez eu vou fazer todo o exame, ver se o cólon está todo limpo lá do outro lado, porque eu vou usar corrente e gases e tudo isso aí. E aí eu vou chegar na lesão, pegar todo o material e vou tirar. Agora, o pólipo simples, que a gente vai tirar com uma pinça com 3 milímetros, ou um pólipo que passa uma alcinha pequena, eu não costumo deixar para depois. E tem um treinamento que eu acho legal, que é no pólipo pequenininho, a gente tirou na entrada, o treinamento que vocês podem fazer é, claro, ele está mais fácil de achar, porque ele sangrou, ele tem uma cicatrizinha. Procurem esse pólipo na saída. Então, eu estou lá no sigmoide e achei um pólipo de 3, 4 milímetros, achei, tirei. Vou até o... É que, na verdade, assim, a gente vai examinar, sim, com mais detalhe na saída. Mas encontrou o pólipo na entrada, se ele for pequeno, principalmente, eu não deixaria para depois. E ainda, nessa fase de treinamento, eu brincaria de achar a cicatriz da polipectomia, vamos dizer assim. Beleza. Obrigado. Mais alguém? Então, eu vou fazer um comentário sobre todos... na questão da tecnologia, aquele último slide, ele, na verdade, são várias aulas que a gente vai nos congressos e vê. Mas eu quis focar muito mais nas pedras fundamentais e básicas, porque eu acho que é importante para vocês. Mas eu acho que, em relação a desenvolvimento de imagem, cromoscopias e inteligência artificial, nós vamos ter velocidades diferentes de crescimento. E isso não é só em medicina e não é só em colonoscopia. Felizmente e infelizmente, a inteligência artificial ela vai tomar conta da nossa vida, porque a inteligência artificial é simplesmente um software e não um hardware ou uma tecnologia de imagem que ela precisa ser evoluída e desenvolvida. Ela é simplesmente todas as colonoscopias que a gente começa a fazer no mundo, elas vão para um banco de dados e o banco de dados vai começar a achar. Mas tem uma coisa muito importante na inteligência artificial que ela não está resolvida ainda. A inteligência artificial que a gente tem hoje, ela só é inteligente para a mucosa que a gente mostra para o computador, mostra para o aparelho. Isso quer dizer, se eu continuar fazendo mal a minha técnica de retirada do aparelho, de expor a mucosa, a inteligência artificial não vai resolver nosso problema, pelo menos a que a gente tem agora. O que ela faz? A gente mostra a mucosa e talvez ela enxergue mais pólipos do que a gente. E esse programa hoje é caro, mas ele é caro daquelas coisas que talvez no futuro não vá ser caro. Mas se a gente não expor a mucosa para o computador ou para a Siri, ou seja, qual inteligência artificial, a que lançaram atualmente chama
o iCAD, eu não sei se é iCAD ou CAD-I. A filha é muito boa. A gente não vai deixar ela ver os pólipos. Então, não adianta eu não olhar atrás da prega e achar que a inteligência artificial vai ver para mim. Boa noite, Rafael. A gente expõe a mucosa... Tô chegando aí. Beleza. E eu preparo também, né? Não, é que... bom manitol e tal, para ficar bem limpinho, né? É que a gente teve a gente, e o Conrado reforçou depois, a gente teve uma aula sobre os critérios básicos, entendeu? E depois eu só dei uma pincelada e aí o assunto surgiu sobre a inteligência artificial. Então, se o preparo não estiver bom e se o examinador não mostrar, a inteligência artificial não enxerga. Então, no futuro, a inteligência artificial só vai ser útil ainda para os bons colonoscopistas que mostram a mucosa o mais possível para ela. Então, ela é boa, pero no mucho. Eu tive um contato com a inteligência artificial, foi nesse End World, não sei o que é. Aí o carinha que fez uma ressecção lá e tal, ele estava usando um desses aí, um Sonic, não sei o que, Ultra Plus, The Books on the Table, Xbox, assim. Mega Power. Aí ele tava ali, o negócio fica que nem uma... Ele fica que nem uma... Sabe o iPhone tem isso, quando tu vai tirar uma foto, assim, ele capta quem tá sorrindo. Abre o videozinho pra gente te ver, Maurinho. Abre o videozinho. Ah, cara, eu tô cozinhando, velho, é por isso. Então, aí o cara bota assim e fica uns quadradinhos em todo o exame, cara. Uns quadradinhos indo atrás de lesão, assim. E normalmente tem pólipo. Até era um paciente que tinha um monte de pólipo e tal. Mas ajuda bastante, mas eu quero ver o custo disso aí. Mas isso aí, eu acho que no futuro o custo não vai ser tão alto, porque é muito mais software, mas ele é uma limitação que eu estava dizendo, né? Repetir pela última vez, se tu não mostrar a mucosa, para ti, tu não vai ver o pólipo, para a inteligência artificial, tu não vai ver o pólipo, e nem para o instrutor que está do lado de ti, ele também não vai ver o pólipo, se a gente não conseguir examinar o máximo possível de extensão da mucosa. Então, eu acho que esse é o principal recado sobre a possibilidade de ter alguém ajudando, seja artificial ou real, ou o segundo examinador, aquela coisa que a gente falou, o segundo examinador ajuda se o primeiro que estiver examinando mostrar a mucosa para ele achar o pólipo. Por isso, a técnica da retirada, voltamos à questão da técnica da retirada ser tão importante. E uma coisa interessante, Rafael, que pelo menos eu estava ouvindo a tua aula, enfim, a gente nunca ouve falar muito no tempo de inserção, né? Isso daí já um grande mestre nosso falava isso. Olha, o tempo de inserção é muito importante, né? O tempo de inserção do aparelho. E até porque isso é importante também os alunos entenderem, porque um exame muito prolongado na sua inserção é mais tempo a gente jogando ar para dentro do aparelho, do cólon, e esse ar ele vai entrar para o intestino delgado e o paciente vai ficar mais distendido e vai ter mais desconforto abdominal no pós-exame. Então, uma boa técnica de inserção, né, Rafael? Um tempo razoável, né? Isso daí nos dá gordura para a gente fazer uma retirada com calma e com uma boa avaliação. E o endoscopista não cansa também, né, Conrado? Eu acho que uma coisa é tu encher o saco, tu tá num exame difícil, tu quer mais ir para casa, né? Eu acho que essa é a questão mais importante aí que a gente comentou, né? Que eu disse, respira, deu um exame cansativo, respira, para e tenta começar de novo, mas é da natureza do ser humano, um exame difícil, demorado, a gente vai ficar mais cansado. Então, o chegar mais rápido proporciona que a gente consiga fazer com mais qualidade, de estar menos cansado, de ter mais tempo, porque outro problema que existe é o tempo. Quando vocês têm uma agenda de colonoscopia, nós temos isso, né? Uma agenda de colonoscopia, pessoal, Vinho, por favor, pode passar. Conrado, Vinho.
Tá bem. A gente tem que cumprir aquela agenda. E no momento Graças a Deus que tem essa agenda, né? Mas no momento que a gente demorou muito na introdução, a gente fica pressionado pelo próprio tempo. E isso faz, de vez em quando, a gente ter um tempo de retirada menor, ou pelo menos menos detalhado. Né? Eu acho importante também o colonoscopista dar importância e achar o time correto na retirada do aparelho, em conseguir manter uma insuflação do cólon adequada, né? Mas dar importância a tirar um pouco o ar. Então, isso eu acho que é uma arte também. O colonoscopista conseguir achar o pontinho correto, certo, de não deixar aquele cólon hiperinsuflado, que sem dúvida é melhor para ser examinado, e óbvio que vai te expor mais a mucosa e tu vai enxergar mais, certo? Mas a gente tem que ter esse cuidado. Tem pessoas que avaliam, por exemplo, o cólon transverso, quando chega no final do transverso, vão até o ângulo hepático, retiram o ar, né, e voltam. Outros que fazem todo o exame, tirando aos pouquinhos o ar que foi insuflado. Outros que fazem todo o seu exame normal, depois fazem uma introdução até algum segmento, né, e retiram o ar. Cada uma dessas formas deste cuidado de retirada do ar tem seus prós, seus contras, né, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né, com relação à sedação, que já está, muitas vezes a gente tenta introduzir para retirar um pouco o ar no final do exame, quando chegou no reto, dá uma subidinha, mas aí o paciente pode não estar bem sedado, né? Então, isso é uma coisa importante para os alunos também, né? Mais uma coisa para que eles têm que procurar dentro do possível nesse primeiro momento, e depois com mais intensidade, é cuidar o esvaziar do ar, porque isso daí é o que fica para o paciente, como ele se sentiu depois do exame, se ele ficou com dor ou não, né? Se ele ficou com muita cólica ou não. Então, isso é um fator de qualidade que vai fazer o teu paciente voltar no teu consultório e dizer com satisfação que ele teve um exame tranquilo e que não foi desconfortável. Isso é muito importante, que agora, para os alunos, eles não têm esse feedback, né? Porque vocês não veem os seus pacientes depois, a gente não vê. O paciente, ele vem, fica ali conosco durante 30 minutos e a gente não vê mais o paciente. Mas na nossa prática diária, o paciente volta para mostrar o exame, é nosso paciente. E a gente quer que ele volte daqui a 3, daqui a 5 anos para fazer novamente o exame conosco. E a gente também quer que esses pacientes eles mandem seus amigos e seus familiares para fazer com o doutor Rafael o exame, porque ele fez um exame muito bem e o paciente não sentiu nada. Então, acho que é uma coisa bem importante de se ter bem vivo na nossa cabeça. Pessoal, alguma pergunta mais dos alunos? Senão a gente fala demais nós aqui. Ninguém. Brincadeira, Rafael, tua aula foi fantástica. Eles não têm nenhuma dúvida. Conrado, nisso aí tem a questão individual, mas quando se pensa em, vamos dizer, medicina mais populacional, que eu também gosto de estudar esses rastreamentos assim, de um país, de um negócio, quando um paciente tem uma boa experiência, ele não só recomenda que faça a colonoscopia comigo, contigo, mas ele recomenda que as pessoas façam colonoscopia, entendeu? Então isso, quando tu pensa em uma escala maior, que um país, que uma cidade, ou um estado, ou um país vai fazer um programa de rastreamento populacional, a experiência coletiva, quer dizer, da maioria dos pacientes sendo boa, esse programa vai para frente. Porque um dos grandes problemas que a gente tem em rastreamento populacional de câncer de intestino é que a aderência ao sangue oculto já é baixa, ela fica ali em 70%, e a aderência à colonoscopia também é baixa, fica em 60%. Então a gente imagina que eu vou ter, sei lá, eu em Porto Alegre tenho 1.200.000 pessoas, eu tenho que rastrear 500.000. Se todo mundo conseguir convidar, uma grande parte delas não vai. E muitas não vão pelos medos.
e esse medo se diminui por uma experiência mais do que a individual, do que a de um grande grupo dizendo, não, colonoscopia não é tão ruim assim. Fui lá, passei bem, a minha mãe fez, passou bem, pode ir, não é com o mesmo médico, mas é um exame tranquilo. Então, isso é importante individualmente, mas é importante quando a gente pensa numa estratégia de prevenção maior mesmo, que a gente já devia estar fazendo no Rio Grande do Sul, no sul do país, ou no Brasil inteiro, mais organizada. Perfeito. Feito? Mauro, alguma consideração final, Mauro? Acho que a gente está esgotando cheguei meio... tranquilo, cheguei meio tarde aí, desculpa mesmo aí, Rafa, queria ter visto a tua aula mesmo. Está gravada? Eu vou ver, de sincero mesmo. Mas tranquilo, acho que é isso aí mesmo, cara. O negócio é que acho que o Conrado falou bem. Acho que eu tinha um pensamento assim de deixar um pouco o paciente menos desconfortável possível, mas hoje em dia eu me preocupo em realmente ver, sabe? Olhar bem o intestino. Então, às vezes, deixar um pouquinho de ar a mais, assim, às vezes... explicar bem para o paciente, eu acho que é fundamental, assim, ele pode ter um pouco de cólica depois do exame, mas se tu explicar, olha, isso aí foi para ver bem, examinar, importante. Isso passa, então, assim, às vezes é melhor tu examinar bem, porque se passa uma lesão e tu deixou o cara sem cólica, mas passou uma lesão, e aí o rastreamento vai ser ruim daí, né? Então, a decisão é difícil, assim, mas isso depende do paciente também, né? A gente conhece, às vezes, o paciente que está... Então, é um exame operador dependente. Então, é isso que a gente está discutindo isso, na verdade, né? Qual é o limite da... Mas está muito bom aí. Depois eu vou ver a aula aí, Pedro, e faço as questões daí, tá? Beleza. Tá bom? Pessoal, boa noite aí, pessoal. Então... Valeu, parabéns aí. Feito, boa noite para todo mundo, boa janta. O Conrado já abriu. E uma aula acabando cedo, hein? Parabéns. A tua eu pensei que ia acabar 10h30. O Conrado já abriu o vinho, depois ele vai mandar para casa de todo mundo aí. Mas eu abri às 8h15, Rafael. Tu começou a tua aula e eu abri. Não, então vamos na segunda garrafa. Tá, beleza. Segunda-feira. Boa noite. Segunda-feira tá bom, hein, meu? Que no final de semana não teve. Ah, bom. Falou, abraço. Opa, feito, boa noite. Tchau. Tchau. Termina a gravação aí. Interromper a gravação.